Fala, doutores e doutoras, professor Matheus Oliver, aqui do Instituto Oliver, e é o seguinte, eu vou gravar essa aula em caráter emergencial, tá? Tendo em vista aí diversos pedidos dos alunos. Professor, explique para nós a diferença, ou melhor, as diferenças entre as formas de extinção da punibilidade ou formas extintas da punibilidade, ou seja, anistia, graça e indulto. Anistia, graça e indulto. Eu vou repetir. Anistia, graça e indulto. Nós tivemos, a publicação de um decreto presidencial. Então, nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, mediante decreto, decretou graça perdoando aí o deputado Daniel Silveira, da condenação que o mesmo recebera do Supremo Tribunal Federal por 10 votos a 1, tá? Favorável à condenação do mesmo, por possível incitação ali de conflitos entre os poderes, Enfim, eu não quero entrar no detalhe aqui, até porque eu tenho a minha opinião jurídica sobre isso, e tem uma galera que me acompanha, inclusive pessoas ao qual eu não sou digno nem sequer de lavar os pés, tá? E digo isso com total humildade, que são pessoas que caminham no mundo jurídico há 50, 60 anos. Então eu não estou sozinho, então não quero entrar aqui em conflito de imunidade parlamentar previsto no artigo 53 da Constituição Federal, onde o texto é claro: os senadores e deputados são invioláveis, civil ou penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Não é esse o tema da aula, não é essa a introdução, Não é essa a introdução que eu quero trazer para os senhores aqui. Então não vamos entrar em debate se houve ou não houve a prática de crime, se existe ou não existe previsão constitucional e previsão penal, porque para ter crime tem que ter uma lei falando que é crime. Isso é princípio básico do direito penal, senhores? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então você tem na minha primeira fala o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, e na minha segunda fala você tem o artigo 5º e o artigo 1º, o artigo 5º da Constituição Federal e o artigo 1º do Código Penal, Decreto-Lei 2.848 de 1940. Enfim, eu não quero trazer aqui a confusão jurídica para os senhores, porque até para mim está uma confusão lascada, tá, senhores? Exurbação de conflito, de competência, o nosso querido STF aí jogando no lixo o sistema processual acusatório, que é sim adotado pelo nosso ordenamento jurídico, ainda que não seja puro, mas é sistema processual acusatório e não inquisitivo. Não tem como uma única pessoa ser a vítima, ser o advogado, o acusador, o promotor, a porra toda e o julgador. Não tem como. Enfim, só no Brasil e só no STF. Mas não é crítica, tá? Eu só quero trazer para os senhores aqui, sem entrar em conflito político, o que é anistia, o que é graça e o que é indulto. Ambos são perdões. Coloque isso na sua cabeça. São espécies, são causas extintivas de punibilidade. Então já coloca na sua cabeça agora. Ambas são espécies de causas extintivas de punibilidade. Eu vou tentar não me perder, porque não tem um PDF aqui para me fazer o acompanhamento, porque eu gosto do PDFzinho, porque eu não esqueço de falar nada para os senhores, E eu sempre gosto de trazer à luz aquilo que está na minha cabeça para os senhores também, vislumbrar aquilo que eu estou tentando lecionar para os senhores, explicar para os senhores. Mas enfim, preste atenção. O que é anistia? O que é graça? O que é indulto, professor Matheus Oliver? Eu vou repetir. O que é anistia? O que é graça? O que é indulto, professor Matheus Oliver? Eu vou tentar simplificar a título de prova, sem, muita conversa fiada para boi dormir, direto ao ponto. Vamos lá, começando então a nossa introdução. Ambos são espécies de causas extintivas de punibilidade.
Professor Matheus, eu quero texto. Eu quero texto legal. Beleza. Artigo 107, inciso 2º do Código Penal. Artigo 107, inciso 2º do Código Penal. Decreto-Lei 2.848/1940. São causas extintivas de punibilidade. Inciso 2º, a aplicação da graça, da anistia e do indulto. Tá lá. Show de bola? Entenderam? Perfeito. Primeira coisa, vamos começar com a anistia. Simplificando para os senhores de forma reta e direta, sem mamãe me chora. Primeiro, anistia. Ato do Congresso Nacional, mediante aprovação de lei ordinária. E, senhores, haverá a extinção dos efeitos primários e secundários. Não há de se falar em reincidência se aquele indivíduo agraciado pela anistia cometer novamente aquela infração penal. Correto? Então eu vou repetir. Anistia é um ato do Congresso Nacional, mediante aprovação de lei ordinária. Só você abrir aí no seu artigo 48 da Constituição Federal, tá? Que vai estar explicando como é que funciona. Show de bola? A aplicação da anistia. E ela extingue os efeitos primários e secundários. Não estou falando de efeitos civis, tá? Isso a gente já está careca de saber. Eu estou falando de efeitos primários e secundários, correto? Ou seja, não há de se falar em reincidência. Acaba com tudo. Beleza? Acaba com tudo. Ressalvado lá os efeitos civis. Show de bola? Então, olha só. Quem já teve aula comigo de Código de Processo Penal, Lei 3.689/1941, sabe o que eu estou falando. Então, a anistia é ato do Congresso Nacional por meio de lei ordinária. Não, senhores, pelo amor de Deus, não causa reincidência, correto? Então, o agraciado pela anistia, caso eventualmente cometa novamente a infração penal, ele está zerado, a ficha está limpa, beleza? E, mais uma vez, anistia, ato do Congresso Nacional, poder legislativo da União, senhores. Congresso Nacional, Casa Bicameral, aonde se encontra deputados federais e senadores federais. Atualmente, 513 deputados federais e 81 senadores representando os estados, os entes federativos. Correto? Então, anistia, ato do Congresso. Ah, professor, o senhor repete demais. É meu jeito de dar aula, meu querido. Eu sou assim mesmo, tá bom? Até porque eu falo muito rápido. Processador aqui não é lento, não. Então, eu gosto de repetir. Anistia, xiribicanta, olha para mim. Anistia, ato do Congresso Nacional, mediante lei ordinária, extingue, tá, seus efeitos primários e secundários e não há de se falar em reincidência. Show de bola? Anistia, ponto final. Ok. O que é indulto, professor? O que é graça? Já vou colocar no mesmo bolo uma situação em comum. Tanto a graça como o indulto haverá reincidência. Por quê? Eu vou extinguir os efeitos primários, mas não os secundários. No caso do deputado Daniel Silveira, com o decreto do presidente, trazendo ali a aplicação da graça, o que acontece? A condenação de 8 anos e aqueles meses lá não ocorrerá. Ato de efeitos primários, haverá a exclusão, extinção dos efeitos primários. Porém, cassação, ele não poder se candidatar a Senado Federal, não tem como, isso não vai acontecer, correto? Então, tanto a graça como o indulto, senhores, observe, a anistia nós já eliminamos, eu já expliquei tudo sobre a anistia. Agora eu estou falando sobre graça e indulto. Graça e indulto. Graça e indulto. Graça e indulto. A anistia, mais uma vez, para os senhores entenderem, ato do Congresso Nacional, mediante lei ordinária, abra na sua Constituição Federal o artigo 48 da Constituição Federal, vai se extinguir os efeitos primários e secundários, não há de se falar em reincidência. Show de bola. Agora nós estamos falando em graça e indulto. Graça e indulto. Ambos haverá reincidência. Beleza? Ambos haverá reincidência. Correto? Então, mais uma vez, tanto na graça como no indulto haverá reincidência. Competência privativa do presidente da República. Pode ser delegado? Pode. Parágrafo único do artigo 84 da Constituição Federal. Você vai abrir aí o artigo 84 da Constituição Federal.
e vai estar lá, competência privativa. Só o presidente da República pode fazer essa porra, é privativo. Se ato é inquestionável, se cumprir os requisitos constitucionais, jurisprudências favoráveis, como a súmula 631 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que já é pacificado essa jurisprudência, de entender que haverá a exclusão dos efeitos primários, mas não dos efeitos secundários. Então, se é cumprido a jurisprudência, se é cumprido os requisitos constitucionais, esse ato, entendo eu, e não estou sozinho, não pode ser questionado pelo STF. Não pode ser questionado pelo Poder Judiciário. Correto? Porque senão haveria aí um conflito entre os poderes. E há de se falar, eu não vou entrar aqui, não quero entrar aqui, senão eu vou desenrolar uma porrada de artigo da Constituição Federal aqui, vai dar ruim, eu vou confundir uns senhores. Então vamos lá, porque até eu estou confuso com essa porrada de inconstitucionalidade que tem ocorrido no nosso Brasil e por quem deveria guardar a Constituição. Mas deixa abaixo. Então olha só, anistia, ato do Congresso Nacional, Poder Legislativo da União, deputados federais, senadores federais, correto? Congresso Nacional, Câmara, Casa Bicameral, show de bola, né? Não tem reincidência, extingue tudo ali, os atos primários, tá? E os atos secundários, show de bola. Agora, graça e indulto é competência privativa do chefe do Poder Executivo da União. Competência privativa do chefe do Poder Executivo da União, do Presidente da República. Basta os senhores abrirem as vossas Bíblias. Agora, qual Bíblia, senhor? A Constituição Federal, a Bíblia do concurseiro, do acadêmico de direito, do estudante de OAB, da magistratura, de delegado. É a Constituição Federal. Abrem no artigo 84. Competência privativa do Presidente da República. Pode ser delegado? Pode. Artigo 84, parágrafo único, né? Pode ser delegado ao PGR, Procurador-Geral da República, tá? A AGU, Advocacia Geral da União, né? E os ministros de Estado. Então pode ser delegado. Observe que eu falei delegado e não avocado. Só delega quem tem a competência. E se existe respaldo legal para que ocorra aquela delegação. Então olha só, observe, tem respaldo legal? Artigo 84, parágrafo único da Constituição Federal. Então o presidente tem um respaldo legal para delegar aquela competência que é privativa dele aos ministros de Estado, ao PGR, Procurador-Geral da República, e ao AGU, para a Advocacia Geral da União. Ponto. Show de bola. Então ele poderia pedir para os ministros fazer isso, os ministros de Estado? Sim. Poderia pedir para o AGU? Sim. Poderia pedir, não, delegar, né? O PGR? Sim, mas ele mesmo quis ir lá. Show de bola? Então, beleza, eu falei para vocês aquilo que é incomum. Show de bola. Previsão constitucional, artigo 5º da Constituição Federal, para graça, indulto, artigo 84 da Constituição Federal. Agora olha só, vem comigo, senhores. Beleza, show de bola. A graça é individual. É para um indivíduo específico. O indulto, ele é coletivo. Há quem diz ser a graça uma espécie de indulto individual. Olha só, tem doutrinador que diz que graça, na verdade, é uma espécie de indulto individual. Porque a graça é individual, o indulto é coletivo. Então, quando eu vou aplicar um indulto, imagina que eu sou o presidente da República, cumprindo os requisitos constitucionais. Ela é coletivo, correto? Indulto coletivo. A graça e outra coisa, o indulto coletivo pode ser espontâneo, não precisa ser provocado. No caso da graça, eu tenho que ser provocado, beleza? A graça já é individual, foi o caso do deputado Daniel, mas há ainda redes de comunicação, jornalistas, né, falando que foi, na verdade, um indulto individual. Isso aí, senhores, é sinônimo, tem doutrinador que entende que é a mesma coisa, mas o que você tem que entender é que foi na prática aplicado o quê? A graça, porque foi individual. Correto? Qual é o respaldo legal? Artigo 107, inciso 2º do Código Penal. São causas extintivas de punibilidade. Artigo 107, inciso 2º do Código Penal. Aplicação da anistia, do indulto e da graça. Correto? Mas, no caso da graça e do indulto, haverá sim reincidência, embora o mesmo tenha sido perdoado dos efeitos primários, tá, da condenação que o mesmo sofrera,
eventualmente fica lá na ficha dele, se ele cometer a mesma infração penal, ele vai ser considerado reincidente, dentro do prazo ali legal de 5 anos, beleza? Show de bola? No caso da anistia, não tem reincidência, acaba com tudo, elimina tudo. Limpa a ficha do Chiribicanta. Show de bola, senhores? Espero que vocês tenham entendido, tá? Existem algumas exceções à regra. Posso aplicar a anistia? Claro, o ato do Congresso Nacional, mediante lei ordinária, extingue ali os efeitos primários e secundários, não há de se falar em reincidência, beleza, beleza. Típico para crimes políticos, show de bola, perfeito, correto. Posso aplicar a graça? Sim, competência constitucional do presidente da República, indulto, também, artigo 84. Mas existe algum crime que é impossível, à luz da Constituição Federal, de se aplicar o perdão presidencial, no caso da graça e do indulto, ou do decreto legislativo, lá no caso da anistia? Sim, senhores. O artigo 5º da Constituição Federal vai falar que são insuscetíveis de graça, anistia e indulto os 3T e os crimes definidos por lei como hediondos. Quais são os 3T, que são aqueles crimes equiparados a hediondo? Terrorismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Correto? Então, terrorismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Não é possível aplicar anistia, graça, indulto para os crimes equiparados a hediondo, nem tampouco aos próprios crimes hediondos, assim definidos por lei. E agora eu abro um parênteses. A Lei 8.072 de 1990, que define os crimes hediondos, não é exemplificativo, é taxativo. É crime hediondo aquilo que a lei define como crime hediondo. E não o que eu acho. Não é sistema misto. Não é de se falar em sistema judicial. O sistema é legal. Correto? Então, é crime hediondo aquilo que a lei define como crime hediondo. Beleza? Então, cuidado, porque os crimes hediondos, né, teve uma mega atualização trazido aí pelo pacote anticrime. Beleza? Né? Lei 13.964 de 2019. Tem uma aula minha sobre as atualizações aí, sobre os novos crimes hediondos previstos no ordenamento recente. Beleza? Na 8.072 de 1990. Então, para finalizar, resumindo básico. O que é graça? O que é anistia? O que é indulto? São causas extintivas de punibilidade. Artigo 107, inciso 2º do Código Penal. Beleza. A anistia, ato por meio do Congresso Nacional, mediante lei ordinária, correto? Artigo 48 da Constituição Federal, show de bola? Não há de se falar em reincidência, extingue-se os efeitos primários e secundários. Ponto final. É só isso que você precisa saber para título de prova, correto? Ponto. Isso é o básico do básico para você não errar. Show de bola? Graça e indulto. Ambos haverá reincidência, porque se extingue somente os efeitos primários e não secundários, correto? Então, se o cara estava respondendo o processo no meio da persecução penal, ou se já estava cumprindo a pena, vai extinguir isso aí, beleza? Os outros efeitos não, tá? Como no caso do Daniel Silveira, ele não vai cumprir a pena de prisão imposta de 8 anos e aqueles meses que não me recordo, se é 9 meses, mas ele pode ser cassado, não vai poder se candidatar a senador, beleza? Entre outros aí, etc. Show de bola? Qual que é a diferença, né, da graça para o indulto aí? A graça é individual, tem que ser provocada. O indulto é coletivo e não precisa ser provocado, pode ser espontâneo. Por exemplo, pode dar a louca lá e pá, vou aplicar o indulto aqui agora. Beleza? Então, indulto coletivo e a graça individual. Há quem diga, há doutrinadores que gostam de definir a graça como uma espécie de indulto individual. Porque graça é individual, é para um indivíduo. Enquanto que o indulto é coletivo. Show de bola? Pau no gato. Não tem mamãe me chora. Não tem conversa fiada para dormir. Se gostou, já deixa 5 estrelas aí. Deixa seu like, compartilha. Se ficou com dúvida, não me critique não. Ou se eu falei algo que você não entendeu, se eu não soube expressar da maneira que lhe convém, que você não entendeu, deixa no comentário, meu amigo. Eu vou te responder. A ideia aqui não é fazer você ficar confuso, mas sim te explicar de uma maneira que você entenda a título de aplicação de prova. Correto? Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. E só uma coisa que eu peço. Compartilha geral. Pau no gato.
bala na agulha.